Podem os espíritos influenciar os homens? Literatura, música, pintura, cinema. Desde a antiguidade, a arte narra casos de perseguição espiritual. Os evangelhos falam que Jesus expulsava espíritos. Os mortos podem realmente interferir em nossas decisões? Até onde vai essa influência? Como podemos escapar às más sugestões? E para falar sobre obsessão, estamos aqui com André Siqueira. Ele é engenheiro de software e também um estudioso da doutrina espírita. André, o que é obsessão? É fácil explicar isso? É fácil, sim. A obsessão, ela é definida como a interferência de um espírito sobre uma pessoa continuamente. Ela é resultado de uma sintonia. O que é uma sintonia? Imagine que a pessoa escolhe as companhias dela para serem os seus amigos e ela também, através do seu comportamento, através dos seus pensamentos, ela escolhe as companhias espirituais que a estarão circundando. Eu gosto de fazer uma comparação para explicar muito bem a ideia da obsessão. Imagine que você não gosta da disciplina de física e você vai para uma reunião onde só estão reunidos físicos e eles não falam outra coisa a não ser teorias e ideias matemáticas das quais você não entende absolutamente nada. Sem dúvida que na primeira oportunidade você sairá daquela reunião. Assim é o espírito quando ele não sente eco junto das pessoas com quem ele está tentando conviver. Por outro lado, se ele percebe que as pessoas dão vazão às sugestões dele, começa a se estabelecer uma sintonia entre os dois e isso é o que caracteriza o princípio de uma obsessão. Bom, eu queria justamente que o senhor explicasse como é que funciona esse processo obsessivo, mas antes nós vamos ver uma reportagem sobre esse assunto. Sintonia. Somos como uma grande estação de rádio. Temos frequências altas ou frequências baixas, dependendo da natureza dos nossos pensamentos. Sendo assim, atraímos e sintonizamos espíritos que têm o mesmo tipo de frequência que nós. Pensamentos positivos atraem espíritos otimistas, alegres, bondosos. O contrário também ocorre. Pensamentos depressivos, raivosos e desequilibrados atraem espíritos que se afinizam com esses estados mentais. Os espíritos sintonizados conosco podem nos influenciar. Quando esse processo se torna frequente e passa a interferir em nossa vida, damos o nome de obsessão. A obsessão pode iniciar com um pensamento estranho ou um sentimento negativo e chegar até o ponto em que o espírito passa a ter total domínio sobre a pessoa. São os casos de fascinação e subjugação, em que a pessoa pode ser induzida até a cometer atos criminosos. A loucura, muitas vezes, é uma forma de obsessão. Assim é que se enche de sentido o provérbio: diga-me com quem andas, que te direi quem és. Bom, André, a gente viu na reportagem que esse espírito obsessor pode até mesmo controlar os atos de uma pessoa. Como é que isso funciona? É muito importante que a gente não confunda a ideia do controle que o espírito tem, porque a ideia de um controle, ela está respaldada na necessidade do indivíduo autorizar esse controle ao longo do dia a dia. Imaginemos que o processo é assim. Quando você começa a ouvir os conselhos, por exemplo, de uma pessoa que está te recomendando adotar uma atitude qualquer, e você não resiste a essa atitude, você começa a incorporar aquela ideia não mais como sendo daquela pessoa, mas como sendo tua. E na medida em que essa convivência ela começa a se aprofundar, você vai aos poucos identificando a intenção da pessoa que está com você. Isto caracteriza dois momentos do processo de obsessão, que é o chamado processo da fascinação, quando o indivíduo ele está entusiasmado com uma ideia que lhe é externa,
E isso é antecedido por um processo de obsessão simples, que é uma sugestão. Olha, você podia fazer isto desta maneira, e aí você faz. Daqui a pouco essa sugestão ela começa a ser mais intensa e mais intensa, de tal maneira que você já nem pensa mais antes de fazer aquela atitude. Quando isso se automatiza na sua prática, os espíritos passam então a ter um exercício quase que de autoridade sobre você. Esse é o processo de obsessão que a gente diz, aí o espírito comanda. Comanda porque o indivíduo autorizou esse comando no dia a dia dele. Claro, se esse trabalho, se esta insistência, ela se dá e o indivíduo não resiste nos primeiros momentos, passa a ser uma verdadeira doença para o indivíduo. E ele passa a ter atitudes com as quais ele sequer julga mais. Esse é o quadro de obsessão mais difícil. Bom, normalmente no nosso dia a dia, as pessoas costumam utilizar o verbo obcecar de uma forma muito natural, às vezes, até fazendo algum tipo de relação com coisas boas. Por exemplo, eu sou obcecada por fazer coisas desse tipo, ou por fazer coisas boas, ou o que quer que seja. São coisas distintas, são coisas diferentes. Uma coisa é o que a gente usa no nosso linguajar comum, trivial. Outra coisa é a situação de obsessão nesse aspecto que o senhor explicou. De um ponto de vista bastante literário, a palavra obsessão, de onde deriva obcecado e obsidiado, ela quer dizer simplesmente uma ideia fixa. Essa é a ideia. Então, quando eu digo... E pode ser boa ou ruim? Que pode ser boa, que pode ser ruim. No eu sou literário. obsidiado por um determinado programa. Quer dizer que eu não penso em outra coisa. Ora, existem obsessões que são terríveis. O indivíduo que não consegue trabalhar porque ele está obsidiado com uma ideia de realizar uma determinada prática, um determinado crime. Esse é o sentido de obsessão. Sendo que, no contexto espírita, a palavra obsessão, ela é utilizada para designar uma insistente influência de um espírito sobre um determinado indivíduo. E que é ruim. Que é ruim, porque é uma ideia fixa que tenta ir de encontro com os princípios éticos, com os princípios morais, e que tenta prejudicar ou o próprio indivíduo, que está sendo vitimado por aquela ideia persistente, ou alguém contra quem o espírito está pretendendo lançar alguma coisa ou realizar uma atitude inadequada e que pretende utilizar o obsidiado como sendo um parceiro na ideia. Esses espíritos que tentam de alguma maneira dominar as pessoas, ponto de partida, eles são espíritos inferiores? Eles são espíritos que não entenderam ainda a prática do dia a dia. Quando a gente diz inferiores, a gente não quer dizer que eles são menos, porque esses espíritos podem ser extremamente inteligentes. E hábeis. Esses espíritos podem ser extremamente hábeis. É importante que nós lembremos que o que são os espíritos? São os homens que não estão mais num corpo de carne. Ora, existem homens que são extremamente habilidosos em interferir no dia a dia das pessoas, que montam artimanhas para que as pessoas tomem atitudes que elas não gostariam de tomar. E esses indivíduos, quando morrem, entre aspas, porque a morte, na verdade, ela não existe, quando eles estão ausentes do corpo, continuam interferindo no mundo dos homens. E são eles que armam esses processos obsessivos. E eu fiz essa pergunta para o senhor pelo seguinte, porque eu fico imaginando, me perguntando se um espírito muito evoluído pode, por exemplo, ser dominado por uma obsessão. Claro que não. Por quê? O indivíduo que resiste a uma atitude, ele não tem como entrar na faixa de sintonia. O que eu quero dizer com faixa de sintonia? Não é apenas uma questão de energia, é uma questão psicológica. Imagine, eu não tenho nenhuma tendência para o fumo, eu não gosto do cigarro. Você pode colocar na minha frente 500 maços de cigarro que aquilo não faz a menor diferença. Mas se o indivíduo tem, por exemplo, uma dificuldade com o cigarro, alguém que chega perto dele e diz assim: que tal se nós fumássemos um cigarro? Ele se sente instigado, porque a dificuldade não está na sugestão que lhe foi dada. A dificuldade está nele. É assim que começa o princípio obsessivo. O espírito, ele não manda nas pessoas. O espírito, ele não autoriza o indivíduo a fazer alguma coisa. Ele primeiro sugere. Ei, que tal se a gente fosse hoje tomar um trago?
O indivíduo, então, ele assimila essa ideia, incorpora a ideia como sendo dele. Está feita a sintonia. A partir dali, o espírito continua insistindo enquanto sugestão. E o indivíduo vai tomando aquilo como um contexto dele. Estabelece entre os dois uma convivência. Daí a pouco, você não sabe mais quem sugere e quem assimila, porque o indivíduo também passa a ter ele próprio a sua vontade, a qual o espírito simplesmente se associa. Este é o problema da obsessão. Bom, nós vamos continuar falando sobre obsessão, mas depois do intervalo nós já voltamos. Até já. O livro Há 2000 anos, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, traz os ensinamentos do Cristo sobre humildade e fé. Para mais informações sobre esse e outros livros espíritas, entre em contato com a FEB pelo site www.febnet.org.br. Apresentar Allan Kardec e o Espiritismo para as crianças. Com esse objetivo, a FEB lançou uma publicação que está sendo enviada para todo o Brasil. Turma da Paz com Allan Kardec é o nome da publicação, que tem jogos, textos e passatempos. Os personagens Juca, Nina, Keiko e Duda apresentam os princípios básicos da doutrina espírita, Allan Kardec e seus livros. A ideia é que a Federação transforme a publicação em uma série infantil permanente. A Federação Espírita Brasileira está lançando os 6 primeiros volumes da Revista Espírita, publicação editada na França por Allan Kardec na segunda metade do século XIX. A Revista Espírita, jornal de estudos psicológicos, é um clássico fundamental para entender o pensamento kardeciano. A coleção completa da Revista Espírita tem 12 volumes, que serão publicados até o início de 2005. Para receber os 6 primeiros livros, ligue para a FEB no Rio de Janeiro. Anote o número 21 2589 6020. Você pode pedir também pelo site www.febnet.org.br. Voltamos para a segunda parte da entrevista sobre obsessão com André Siqueira. André, há vários tipos de obsessão ou a obsessão é uma coisa única? Olha só, Cláudio. A obsessão, ela está definida em 3 grandes categorias. Vamos chamar de obsessão simples aquela obsessão em que o indivíduo simplesmente ele está sujeito a uma interferência de ideias. A ideia vem como uma sugestão que ele pode assimilar ou não. É uma ideia insistente que os espíritos mandam para ele e que ele assimila ou não. Essa é a característica da obsessão simples, uma insistência em uma ideia. Quando o indivíduo assimila essa ideia e começa a adotá-la em sua prática, em sua conduta, isso está caracterizando a fascinação. A fascinação é a ação sugerida pelo espírito, pelo indivíduo. E quando isso se mantém, normalmente evolui para um tipo de obsessão que nós denominamos subjugação, porque é quando o espírito pensa e o indivíduo automaticamente reage. Porque ele reage que ele já não é mais capaz de distinguir aquilo que é sugestão do espírito daquilo que é vontade própria dele. Eles estão tão intimamente sintonizados em torno daquela ideia que ele passa a assimilar o comando do espírito. Por isso o nome de subjugação. E isso tem algo a ver com o processo de loucura? Olha, a loucura, ela pode ser decorrente de um processo obsessivo. Por quê? Na medida em que a obsessão ela se torna insistente, ela pode causar inclusive danos no cérebro do indivíduo, nos neurônios dele. Por quê? Danos físicos? Físicos, porque nós estamos falando de uma insistente interferência com energias desequilibradoras, com elementos que se refletem no somatismo do indivíduo. O soma nós denominamos o corpo. Então são as chamadas doenças psicossomáticas, que o indivíduo começa a se desequilibrar internamente na sua mente e isso se reflete no seu cérebro. No entanto,
É justo considerar que a obsessão não explica todos os tipos de loucura. Existem casos de loucura que são absolutamente explicados dentro da interferência genética, dentro de uma lesão que o indivíduo sofreu, de um dano causado no cérebro do indivíduo. Há a possibilidade de a obsessão gerar a loucura, o que não significa que toda loucura seja derivada de uma obsessão. Agora, a obsessão pode explicar, por exemplo, situações que a gente vê com alguma frequência, como um crime que foi cometido e o criminoso alega, enfim, não lembrar daquilo, não ter nada a ver com aquela situação. É possível explicar isso através de um processo de obsessão? É possível. O processo de obsessão pode ser a causa de uma situação como essa. Mas é justo lembrar que quando o indivíduo alcança um estágio de obsessão em que ele é capaz de cometer um crime do qual ele não se lembra, é porque ele já passou por todo um conjunto de concessões de ideias que o fizeram entrar num tal estado de sintonia em que ele é capaz de cometer um crime movido por uma vontade que lhe é exterior. Isso não reduz o quadro de responsabilidade. Seria como o indivíduo que, tomado de embriaguez, atropelasse uma pessoa. Ele não é menos responsável, ele é duplamente responsável. Primeiro, por ele ter se entregue a essa situação de embriaguez, no caso que nós estamos falando, por ele ter concedido com o processo obsessivo, mantendo aquelas ideias e abrindo espaço para a realização do episódio. Bom, é possível a pessoa se livrar desse processo obsessivo, ainda que ele esteja num estágio já muito avançado? É possível, sim. É claro que quanto mais profundo é o estado obsessivo, ele pode ter causado, inclusive, danos no indivíduo, aonde a simples vontade do indivíduo não é suficiente. Poderemos classificar a obsessão como sendo um quadro de doença muito sério, que exige um tratamento muito cuidadoso, aonde o principal responsável é o indivíduo. É o indivíduo na medida em que ele deve adotar uma posição de profilaxia. Ele deve praticar o autoconhecimento para que ele consiga distinguir as ideias que lhe são próprias das ideias que lhe são estranhas. Ele deve procurar manter uma conduta ética adequada, procurar a prática do bem, o auxílio ao próximo, o autoconhecimento como instrumento de profilaxia é ainda um grande exercício contra a obsessão. Entretanto, a oração, a vigilância, o apoio do passe magnético ou o próprio tratamento que deve ser com um acompanhamento médico, com um acompanhamento espiritual que deve estar envolvido para tratar uma doença que é séria e não pode ser relegada a uma questão de simplicidade. Pois é, eu ia perguntar justamente isso para o senhor, porque eu imagino que nos estágios mais avançados de obsessão seja muito difícil para o indivíduo começar a ter esse tipo de autoconhecimento, de equilíbrio, de análise, de avaliação, porque ele está bastante perturbado, digamos assim. Então, é necessário muitas das vezes um tratamento médico e um tratamento espiritual simultaneamente. Um tratamento médico, um tratamento espiritual e toda uma série de amparos por parte dos familiares, por parte dos amigos. Por quê? Você caracterizou muito bem. O indivíduo nos estágios avançados de obsessão, ele está desequilibrado. Ele está fragilizado nas suas próprias ideias. Então ele precisa de amparo. Ele precisa de um auxílio. E é importante que nós não estabeleçamos na relação obsessor-obsidiado uma configuração de criminoso e de vítima, porque ambos são vítimas no processo. A obsessão, ela é a interferência de um espírito mau que está também ele desequilibrado. E também ele precisa de amparo. Então, quando o indivíduo se esforça, quando o tratamento é feito, ele não é feito para livrar apenas o obsidiado. Ele é feito para equilibrar, para restabelecer a saúde
de ambos os indivíduos envolvidos no processo. Uma última pergunta que eu acho importante fazer, porque no linguajar normal do nosso dia a dia a gente ouve muito a expressão encosto. Eu queria saber se encosto é a mesma coisa que obsessão, se tem a ver com esse processo obsessivo que o senhor explicou, desse espírito que acaba por dominar o dia a dia de uma pessoa. Em boa linguagem, né? No Espiritismo nós dizemos que encosto é o lugar onde a gente se encosta. Mas o termo ele é realmente utilizado por outras denominações, por outras ideias, que dizem o seguinte: costumam denominar o espírito que está no exercício da obsessão como sendo um encosto. Isso é provavelmente originado da faculdade que alguns médiuns têm de perceber a presença do espírito próximo ao indivíduo e daí terem imaginado a ideia desse espírito que está encostado no indivíduo continuamente interferindo com ele. O termo é aplicado também nesse sentido, embora não faça parte do vocabulário espírita. André Siqueira, muito obrigada pela sua entrevista sobre obsessão. Eu que agradeço o cuidado e a atenção. E para conhecer um pouco mais sobre o tema obsessão, assista agora ao quadro Saiba Mais. E hoje é dia de Evangelho no Ar, com Maria Euni Mazzotti. Olá! Como você viu, a obsessão é o domínio que alguns espíritos conseguem ter sobre certas pessoas. Ela é sempre praticada pelos espíritos inferiores que procuram causar sofrimentos. Estela, isso é certo. Os bons espíritos não constrangem ninguém. Ao contrário, eles combatem a influência dos maus e, se não são ouvidos, retiram-se. Afinal, o homem tem o livre-arbítrio. Por isso, não esqueça, não existem arrastamentos irresistíveis e sempre se pode resistir ao mal. Antigamente, dava-se o nome de possessão ao domínio exercido pelos maus espíritos, mas o Espiritismo não adota essa expressão porque isso implica na crença de que existem seres criados para fazer eternamente o mal. O Espiritismo ensina que há apenas seres mais ou menos imperfeitos. Todos podem melhorar-se. Além disso, o termo possessão dá a ideia de apoderamento de um corpo por um espírito estranho, e nenhum espírito pode assumir definitivamente o corpo de outro. Assim, para nós espíritas, não há possessos no sentido vulgar do termo. Há somente obsidiados, subjugados e fascinados. Quer aprender mais sobre obsessão? A nossa dica de hoje é o Livro dos Médiuns, em que Allan Kardec faz um amplo estudo sobre o assunto. Já no Livro dos Espíritos, capítulo 9, segunda parte, você lê sobre a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Desejamos, assim, a você uma excelente leitura. Até a próxima! Apresentar Allan Kardec e o Espiritismo para as crianças. Com esse objetivo, a FEB lançou uma publicação que está sendo enviada para todo o Brasil. Turma da Paz com Allan Kardec é o nome da publicação, que tem jogos, textos e passatempos. Os personagens Juca, Nina, Keiko e Duda apresentam os princípios básicos da doutrina espírita, Allan Kardec e seus livros. A ideia é que a Federação transforme a publicação em uma série infantil permanente. A Federação Espírita Brasileira está lançando os 6 primeiros volumes da Revista Espírita, publicação editada na França por Allan Kardec na segunda metade do século XIX. A Revista Espírita, jornal de estudos psicológicos, é um clássico fundamental para entender o pensamento kardeciano. A coleção completa da Revista Espírita tem 12 volumes, que serão publicados até o início de 2005. Para receber os 6 primeiros livros, ligue para a FEB no Rio de Janeiro. Anote o número 21 2589 6020. Você pode pedir também pelo site www.febnet.org.br. O livro Há 2000 anos, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, traz os ensinamentos do Cristo sobre humildade e fé. Para mais informações sobre esse e outros livros espíritas,
Entre em contato com a FEB pelo site www.febnet.org.br. 2004 é o ano do bicentenário de nascimento de Allan Kardec e as casas espíritas em todo o mundo estão homenageando o codificador. O Brasil, como maior nação espírita, não poderia ficar de fora. Por isso, a partir de hoje, vamos mostrar e divulgar algumas dessas homenagens. No dia 21 de novembro, às 14 horas, na Concha Acústica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, vai acontecer uma das maiores homenagens ao codificador do Espiritismo. A Casa de Emmanuel, com apoio da União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro e da Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, está reunindo músicos e cantores para homenagear Allan Kardec. A ideia é reunir 1000 vozes em um coral na apresentação denominada Festa da Gratidão. Estão previstas uma conferência de Ana Guimarães e apresentações dos compositores espíritas Vilma Macedo e Wilson Souza. Para maiores informações, ligue para 21 2558 6796 ou escreva para smfeducare@hotmail.com. Uma vez por semana, abra as portas do seu lar para Jesus. Reúna a família para ler e comentar o Evangelho. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos, em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. A morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem aqueles de quem guardam rancor. Por isso, para garantir a tranquilidade futura, cada um deve reparar os prejuízos que tenha causado ao seu próximo. Deve perdoar aos seus inimigos antes que a morte chegue. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente para apaziguar as discórdias da nossa atual existência. É, principalmente, para que elas não se estendam pelas vidas futuras. Não saireis da prisão enquanto não houverdes pago até o último ceitil, isto é, enquanto não houverdes harmonizado-se completamente com a justiça de Deus.